No ar, Fala Sério. Boa noite, boa tarde, bom dia, adolescente. Aqui é Renata Rios e você está ouvindo mais um Fala Sério entrevista. Estamos aqui com o Victor. Se apresente novamente, querido. Gente, eu sou o Vitor Xavier. Se você não me conhece, os adolescentes muitos me conhecem, né? Eu faço parte aqui do Interligados, Salva Vidas. Queria deixar também o nosso convite para você. Toda segunda-feira a gente está aqui na 2D, 7 horas da noite, no templo antigo aqui da nossa igreja. Você não vai perder nada se você vir. Muito pelo contrário, se você não tem vindo aos nossos 2D, você está perdendo muita coisa, cara. Eu vou deixar aqui o nosso convite e eu vou estar aqui te esperando. Então, hoje, mais uma vez, estamos falando da revista Parábolas de Jesus, que é o tema, né, da Tudo a Ver com Jesus. E a lição de hoje é lição 2, parece, mas não é. Vamos falar um pouco sobre a parábola do joio e do trigo. Parábola famosíssima, lindíssima e maravilhosíssima. E eu tenho uma pergunta pra você, basiquinha. O que é joio, o que é trigo? Bom, Jesus, ele falava muito por parábolas. O que é isso? Ele contava uma história com algo para ser mais fácil das pessoas entenderem. Então, eles viviam naquela época, na época dos evangelhos, nos campos. Então, eles sabiam muito bem o que era o joio e o trigo. Eles conviviam com aquilo. Eles estavam sempre plantando, semeando. E o joio e o trigo nada mais é do que o cristão verdadeiro e o cristão que não é verdadeiro. Por quê? O trigo, ele é a semente verdadeira, é aquela que você vai produzir alimento, que vai produzir sustento para a humanidade, para as pessoas. Só que o joio não, o joio é aquela erva daninha, aquela erva que vai corroer, consumir, que só está ali para ser jogada fora quando chegar a época da colheita. E isso é o joio e o trigo. O joio são aqueles, fazendo uma comparação na nossa igreja, na nossa vida, e é só fazer um parênteses aqui, né? O joio, ele não é só na igreja, o joio é no mundo, e o trigo também não é só na igreja, é no mundo. Ele vai dizer que o joio e o trigo estarão convosco no mundo. Então eles não estão dentro da igreja apenas, estamos no mundo por aí. E o joio, ele tá perto da gente, ele é aquele cara que tá ali com você, que parece ser crente, mas não é. Ele só parece, ele tem atitudes que por fora demonstram. Ele vem na igreja, ele tá aqui nos cultos, ele conversa com você, tá até pertinho de você sempre na igreja, mas a vida dele, se você parar para olhar, não condiz com o que a Bíblia vai dizer, não condiz com o que a palavra de Deus vai dizer. Ele não vive uma vida segundo os preceitos de Deus, ele vive de qualquer forma, ele não busca santidade, ele não busca os interesses de Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33, né? Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele é aquele que parece, tá perto do trigo, tá ali juntinho. Se sair na foto, vai dizer que é crente, vai dizer que ele é trigo. Mas se você chegar mais perto, vai ver que é joio. É verdade. E o que a gente pensa quando a gente pensa, né, nessa parábola, sabe, de joio e trigo? É que o joio, ele é sinônimo de hipocrisia, né? Essa é a palavra-chave. O joio é a hipocrisia encarnada em nós. Como é que a gente faz para não se tornar joio, Vitor? A palavra de Deus, ela vai dizer que eu tenho que ser praticante dela, não apenas ouvinte. Se eu só ouço a palavra, se eu só estou ouvindo a palavra de Deus, eu não coloco ela em prática, ela não vai poder me transformar. Porque a graça do Evangelho é que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo, eles atuam na nossa vida de uma forma que eu vou sendo transformado. Se eu era de uma forma antes de conhecer Jesus, ele vem e começa a me trazer para a forma dele, para ser parecido cada vez mais com ele. Então eu tenho que ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Porque muitos vêm e ouvem, muitos entram na igreja, estão sempre ouvindo. Às vezes estão aqui até nas nossas aulas de EBD, estão ouvindo a palavra, estão conhecendo aqui, mas não pratica. E se você não pratica, você é mais um no meio da multidão. Você é mais alguém que não tem produtividade nenhuma. Porque o joio é isso. O joio é aquele que no dia que for
for haver a colheita, ele vai ser serviço apenas para ser jogado fora. Mas o trigo não. O trigo ele evoluiu, ele cresceu, ele teve substância, ele foi regado, ele foi produzido ali de uma forma que ele teve crescimento. E o trigo ele vai ter um propósito específico. Ele vai cumprir o propósito pelo qual ele foi designado a viver, a fazer, a estar ali. Desde o dia que ele foi plantado com o objetivo de trazer alimento, de cumprir o seu propósito. O joio não. O joio ele não tem propósito nenhum de vida. Ele não tem propósito nenhum de existência. Só serve para ser jogado fora. Exatamente. Você falando agora de jogar fora, né? Qual é a relação do joio e do trigo com o julgamento final? O grande momento em que seremos separados, digamos assim. Vai ser o dia em que Jesus vai voltar, naquele dia do juízo final, em que ele vai pesar todo mundo na balança e vai ver quem é trigo e quem é joio. E se você for contado entre os que são trigo, eu espero que a gente esteja nesse grupo de pessoas. Isso aí, gente. A gente vai direto pro céu para passar a eternidade com Deus juntamente com ele. Mas o trigo não. O trigo ele vai ser separado nesse momento. Ele não vai ser separado. Não somos nós que separamos o joio do trigo. Não somos nós que vamos na igreja separar no nosso dia a dia quem é joio e quem é trigo. Nós às vezes até identificamos quem é joio e quem é trigo. Mas quem vai separar é o Senhor. Naquele grande dia ele vai dizer: você que foi joio a vida toda e até hoje é joio, hoje você vai ser lançado para fora. Vai ser jogado fora. E infelizmente dói no nosso coração saber que pessoas que viveram como joio dentro da igreja, no mundo, perto dos cristãos, elas vão ser lançadas no mar que arde em enxofre e vai para o inferno. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, você é trigo e você vai diretão para o céu com a gente. Glória a Deus. Uma coisa interessante, você ouvinte que não sabe, é que o joio planta mesmo. Se você dá uma pesquisada aí no Google, dá um Google, você vai perceber que o joio e o trigo são realmente muito parecidos. Eles são tão parecidos que eles podem ser facilmente confundidos. Entretanto, à medida que eles vão crescendo juntos, você vai percebendo claramente a diferença entre o joio e o trigo. Por quê? Porque, assim como a gente pode perceber em qualquer lugar, inclusive na casa de Deus, existe pessoas que realmente estão crescendo em Deus, que realmente são cristãs verdadeiras, e tem aquelas pessoas que têm a aparência de serem grandiosas, têm algumas atitudes grandiosas, mas são verdadeiramente falsas. Na época de Jesus, a gente tinha os fariseus, que eram mestres da lei, que eles sacavam tudo de Bíblia. Eles eram aquela pessoa que você tem por aí por perto, que você sabe que saca tudo de Bíblia, que entende tudo das Escrituras, mas não tem prática, que não tem vida com Deus. E, bem, eu quase respondi a pergunta, mas vou fazê-la de todo jeito. Como é que a gente faz pra não se tornar como os fariseus, sabe? Pra gente não viver essa vida de hipocrisia. Jesus, ele falando para a multidão, ele dizia assim: fazei e obedecei. Ele queria dizer para o povo que eles deveriam fazer o que a lei dizia e obedecer o que ele estava dizendo. Os fariseus, eles até cumpriam a lei, mas eles não obedeciam muito a Jesus. Eles eram aqueles que parecia que eles cuidavam muito com a aparência, com aquilo que parecia para os outros santidade, o que para os outros iriam olhar para ele e dizer: nossa, esse cara é muito santo, ou não, esse aí com certeza pratica a palavra. Mas no seu interior, mas na sua vivência, eles não tinham a sua prática realmente firmada em Deus, a sua vida realmente firmada em Deus. Eram pessoas que viviam de uma forma que queria demonstrar para os outros a sua santidade. E isso era orgulho. Porque eles queriam se orgulhar, eles tinham orgulho de praticar a palavra. Eles tinham orgulho de mostrar para os outros quem eles eram. E isso corrói a gente por dentro. Quando a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos uma coisa, mas na realidade nós não somos. Isso é hipocrisia. Isso que as pessoas às vezes olham: ih, você é fariseu. Ih, que fariseu? Por quê?
parece ser crente, tem atitudes que tentam mostrar que é um cristão verdadeiro, mas na realidade ele está só ocultando, ele está só escondendo, ele só quer mostrar para os outros a sua santidade ou a sua forma, entre aspas, de santidade, né? É interessante que você falou sobre o orgulho. O que é o orgulho, gente? Orgulho é o valor que a gente dá a nós mesmos. E Jesus nos ensinou em Filipenses 2, você pode dar uma passadinha lá e ler, do 2 ao 8, que ser cristão é viver em abnegação, é negar a si mesmo. Então, se a gente quer realmente viver em humildade, em santidade e não ser joio, ser trigo, a gente tem que aprender a se negar um pouco todo dia e obedecer verdadeiramente. Bom, na parábola do joio e do trigo, a gente vê o inimigo, com toda a sua astúcia, tentando, enfim, fazer mal, como ele sempre faz, né? Como é que a gente faz pra se precaver dessas armadilhas? O inimigo, ele sempre vai lançar armadilhas, né? Ele é o astuto, ele é o acusador, e ele lança armadilhas e coisas para nos fazer tropeçar. O inimigo, ele é astuto, ou seja, ele sempre vai lançar setas, ele sempre vai colocar coisas no nosso caminho para fazer com que a gente seja tentado, para fazer com que a gente sinta atraído por alguma coisa, a fim de que a gente possa cair, pecar, errar, desviar o nosso foco, o nosso olhar da presença de Jesus. Então, se a gente quer viver de uma forma que eu não vou ceder ao que o inimigo está me oferecendo, eu não vou ceder aquilo que ele se apresenta, porque a gente pensa, e às vezes a gente acredita que o inimigo ele vai aparecer com um tridente, vestido de preto, com um tridente vermelhinho e chamas na nossa frente para nos assustar. Não, ele vem devagarzinho, com alguma coisa que nos atrai, com alguma coisa que vai fazer com que a gente se sinta atraído e que o nosso olhar vai ficar fixo naquilo ali. E a gente vai lá e peca, e erra, e pratica aquilo que o inimigo está nos oferecendo, né? Então, se eu quero viver uma vida de santidade e não ceder ao que o inimigo está falando para mim, eu tenho que fazer como a palavra de Deus diz. Como o salmista vai dizer em Salmos 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que vai me manter firme. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu não peque. É a palavra de Deus que vai trazer à minha memória quando o inimigo me apresentar algo que eu sei que pela palavra de Deus é errado. O Espírito Santo vai trazer na minha memória e vai falar no meu coração: não, isso aí não. Isso aí você sabe realmente que isso é uma cilada, uma seta do inimigo. É uma armadilha que ele apresenta para mim e para você também, para nós. Então, se você quer viver uma vida de santidade, não ceder às pressões do inimigo, viva de acordo com a palavra de Deus. Ok, vamos para a nossa última pergunta. Tá preparado? Meu Deus. Vamos lá. Então, a gente não é tentado por Deus. A gente pode ser tentado por Satanás ou pela nossa própria concupiscência, né? A concupiscência da carne. Como é que a gente faz para se fortalecer e suportar as tentações? É bom deixar isso bem claro. Deus não tenta ninguém, sabe? Deus tá me testando, tá me tentando. Não, Deus não vai colocar coisas no seu caminho para você errar, para ver se você vai errar ou não. Quem faz isso é o inimigo. Deus não tenta ninguém, porque dele não há mal nenhum. Então ele não pode tentar ninguém. Porque tentar é algo que vai tentar ver qual é a natureza maligna que existe em você. Agora, o que Deus faz? Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher, de fazer a nossa decisão. E cada um é tentado pelo próprio desejo, pelo meu próprio mau desejo, pela minha vontade. Eu sou tentado. Aquilo passa na minha mente, eu começo a desejar. E se eu começo a alimentar aquilo ali, eu vou e pratico aquilo que eu fui tentado. E aí eu peco. Quando eu peco, eu começo a viver uma vida afastada de Deus. Porque o pecado é isso. Ele gera divisão, ele gera separação. Me leva para longe de Jesus, me leva para longe de Deus. Mas se eu quero viver uma vida que eu não cedo, que eu não caio nas tentações, que eu não vivo
por aquilo que eu sou tentado, eu tenho que colocar no meu coração a palavra de Deus. Eu tenho que colocar no meu coração a presença de Jesus. Eu tenho que viver uma vida de constante oração, de buscar a presença dele. Porque quando a gente é tentado, se o meu coração estiver cheio daquilo que eu sou tentado, e não cheio da palavra, e não cheio da presença de Jesus, e não cheio da sua graça, eu vou com certeza cair. Mas se o meu coração está cheio da graça, cheio do amor, cheio da presença de Deus, eu com certeza vou permanecer firme quando as tentações apresentarem para mim. Glória a Deus, Victor. A verdade é que a gente só se fortalece se enchendo do Espírito. E se encher do Espírito Santo é ler, é orar, é buscar, é jejuar, é se entregar realmente na intimidade com Deus, porque é dali que tudo provém, tudo de bom provém. Bom, adolescente, a gente tá ficando por aqui, é uma pena, mas eu acredito que você foi edificado hoje. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar, Vitor? Nada. Quero dizer pra você que em Jesus você tem um amigo perfeito. Então se achegue pra perto de Jesus, se achegue pra perto do seu melhor amigo, que ele não vai deixar você se tornar um joio, nem você ser alguém que vai cair em qualquer tentação. Ele vai te fortalecer. Então fica aqui a minha palavra pra você. Fica o nosso convite também, se você quiser se fortalecer, você precisa estar perto de pessoas que estão perto de Deus, perto de pessoas que têm relacionamento com Jesus, perto de pessoas que têm intimidade com Deus. É assim que você vai se fortalecendo cada vez mais. E o nosso convite, toda segunda a gente está aqui no 2D, não se esqueça, tô te esperando. E todo domingo a gente tá na EBD, 9h30 da manhã, na DVEC Brasil. Então, vem com tudo. E traz seus pais, seus irmãos, mas traz a sua família e vem se fortalecer em Deus domingo de manhã, 9h30, aqui na DVEC Brasil. Falou, galera! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.